E olha, gente, vamos acompanhando ainda. E a gente mostra o tempo todo em nosso balanço o julgamento do acusado de matar o delegado doutor Ademir da Silva Melo Júnior em 2016. Nós recuperamos, inclusive, uma importante reportagem. Você lembra? Aqui, feita em 2016, o delegado alvejado passeava ali com o cachorrinho. Júri popular começou ontem pela manhã, seguindo com vários desdobramentos, questionamentos da defesa e também do Ministério Público do nosso estado. Cadê a Jéssica? Ela já está na porta do fórum? Ela vai nos contar tudo o que está acontecendo por lá. São 12 horas e 9 minutos, te desejando uma boa tarde. E o que tem acontecido de novo? Há novidades nesse momento, Jéssica, por favor. Oi, Sérgio, boa tarde para você que nos acompanha aqui pela TV Atalaia. Pois é, como eu falei, a gente continua aqui à espera de alguma novidade, né? Porque hoje o cenário é o mesmo de ontem, portas fechadas, pelo menos aqui do lado de fora. Porque lá nesse julgamento, né, as testemunhas já foram ouvidas ontem e hoje é quando o réu passará por uma sabatina, uma expectativa muito grande. A gente acompanhou aí na reportagem da Sara Medeiros, inclusive o questionamento, né, da própria família do delegado Ademir Melo com relação a essa restrição, a esse caso que está sob sigilo ainda diante de um júri popular. Eu estou aqui com um advogado criminalista que não tem relação alguma com o caso, mas ele vai nos ajudar, porque é especialista na área, a entender como é que se conduz um processo como esse. É o Lincoln Rocha, que está aqui ao meu lado, advogado criminalista. Lincoln, boa tarde. A gente está acompanhando desde ontem esse julgamento e até advogados que chegavam aqui se assustavam porque a porta está trancada. É comum isso? Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos que nos assistem. Então, Jéssica, é plenamente possível, né? Nós temos no nosso ordenamento jurídico que a regra é que os processos judiciais ocorram, tramitem de forma pública. Contudo, a lei prevê algumas exceções. Nessas exceções, permitem que o processo tramite sob o segredo de justiça. E para explicar para quem nos assiste, o segredo de justiça reside em qual situação? Onde somente as partes envolvidas no processo terão acesso ao processo judicial e também aos atos judiciais envolvendo as audiências e, consequentemente, a sessão do júri. Alguma dessas partes poderia ter pedido a quebra do sigilo? Exatamente. Esse segredo de justiça, ele pode ser requerido por qualquer das partes, Ministério Público, Defesa ou o próprio magistrado. Ele verificando que está presente uma hipótese de segredo de justiça, ele pode determinar esse segredo, como também as partes podem solicitar que esse segredo de justiça seja retirado e o processo volte a tramitar de maneira pública. Não existe mais investigação, a investigação já foi concluída. O segredo de justiça cabia muito para o processo investigatório. Diante de um júri, ele é eficaz? Exatamente. A lei, a gente está tratando do segredo de justiça como uma exceção. Então, para que esse segredo de justiça ocorra, ele precisa estar dentro das hipóteses legais previstas. Quais são essas hipóteses? No caso de processos que envolvam um risco de exposição à vida privada, à intimidade daquele acusado, ou então um processo que ele possa sofrer algum tipo de influência do interesse público, do clamor social. Então, dentro dessas hipóteses, o magistrado, verificando que está dentro dessas exceções, ele pode sim, legalmente falando, determinar esse segredo de justiça. O que não é muito comum, por ser exceção, mas ele pode ocorrer por previsão legal. A gente está bem aqui, Sérgio, bem próximo à porta, né? Que apesar de trancada, dá para ouvir algumas coisas. Claro que não dá para a gente entender tudo que está acontecendo aqui, mas há muitas falas e eu até comecei dizendo que ontem todas as testemunhas, elas foram ouvidas, né? O ideal é que hoje aconteça o quê? Você que é experiente na área, qual é o curso desse julgamento? Então, na sessão do júri, nós temos um rito onde as testemunhas de acusação elas são ouvidas de forma inicial, onde tanto o Ministério Público como a defesa elas podem fazer perguntas a essas testemunhas, posteriormente testemunhas de defesa e o último ato é o interrogatório do réu. Após esse andamento processual, nós temos o início dos debates orais, onde a acusação e a defesa irão expor todas as provas que foram colhidas durante o andamento processual e, por fim, o veredito, onde o Conselho de Sentença se reúne e decide se absolve ou se condena o réu. A depender de um julgamento como esse, a depender da decisão, pode ser iniciada uma outra investigação?
Não, em regra não. O que pode ocorrer em caso de condenação ou de absolvição é a interposição de recurso para o Tribunal de Justiça para avaliar se aquele julgamento foi contrário ou não à prova dos autos. Deve demorar muito aqui ainda, né? Possivelmente sim, por ser um caso complexo. Muito obrigada pelas informações, o Dr. Lincoln nos ajudou bastante, né, Sérgio? A gente que é leigo, o pessoal de casa também, a gente não entende muitas vezes por que um júri como esse demora tanto para se chegar a uma conclusão, e nesse caso de portas fechadas, ontem a gente questionou muito isso, e agora o entendimento desse caso. É com você. Jéssica, completamente de acordo contigo no que se refere à capacidade de articulação do nosso Lincoln. Tivemos oportunidade já de conversar com ele, de entrevistá-lo pela rádio. É muito interessante isso, você ter esse conhecimento, né? A capacidade de você explicar, mas dessa forma, com todo esse embasamento.